Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui nós estamos em mais um domingo para a nossa IBD, aleluia. E agora, meus irmãos, nosso culto está sendo transmitido online e também presencialmente, Está aqui alguns irmãos estão conosco. Bom, eu sou o presbítero Ricardo, nós somos aqui da Assembleia de Deus, Ministério Palavra e Vida. Nós estamos situados aqui na estrada do Porto Velho, no número 1020, e você é o nosso convidado nesta manhã. Quero trazer desde já um abraço do meu pastor Antônio Carlos. Está aqui conosco, alguns irmãos, está sendo também transmitido e presencialmente, nosso presbítero Alexandre, está aqui conosco o nosso irmão Elinho, está aqui no som, a sonoplastia, nossa irmã Gina e nosso irmão Ari. Então, meus irmãos, desde já também queremos te agradecer a oportunidade que nos dada nessa manhã de poder entrar na sua casa e poder transmitir essa IBD, tá bom? Hoje a lição é a lição de número 10 e hoje é dia 7 de junho do ano de 2020 e o título da lição diz: a intercessão pelos Efésios, A nossa lição que fala nesse trimestre fala da igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Bom, meus irmãos, aqui diz no texto áureo, você que está em casa nos acompanhando, você que tem uma revista, ou se você possa acompanhar na sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz assim, o texto áureo: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos no poder e vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica em classe está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Você possa nos acompanhar na sua Bíblia, e diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus, na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda que sejais corrobados pelo poder do Espírito Santo no homem interior, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados no amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E o versículo 21, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Louvado seja Deus. Então nós vamos abordar nessa lição, Vamos aprender a eficácia da oração, no fortalecimento, a restauração e o crescimento espiritual da igreja de Cristo. Então, o título já diz, a intercessão. Intercessão por quem? Pelos irmãos, Pelos Efésios, Então, intercessão, o significado de intercessão, que vem do verbo interceder, é o quê? É você estar entre duas pessoas, rogando, favores a outra. No caso aqui, o apóstolo Paulo, ele está ali intercedendo pela igreja, intercedendo, quem seria o beneficiário dessa intercessão? Os Efésios, E a quem está sendo rogado, a intercessão? A Deus. Então Paulo está ali, interceder isso é você estar entre duas pessoas,
rogando favores a outra, né? Pedindo um que rogue favores a outra. E assim o apóstolo Paulo, né? Isso é intercessão. Tá bom, meus irmãos? Lá na introdução diz assim: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, né, que nós aprendemos na lição passada, o apóstolo passa a orar a favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo, além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Não foi o que nós falamos, né? Vamos falar aqui, né, porque Paulo, né? Vamos entender, né, porque Paulo estava intercedendo. Vamos entender aqui, né, que uma igreja eficaz, sim, não existe uma igreja perfeita, mas é uma igreja que ora, uma igreja que intercede, né, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, é uma igreja que glorifica o nome do Senhor. Então essa, né, é uma igreja que tem que se apresentar, né, dessa forma, né? Você vê que Deus, ele se apresenta aqui como aquele que pode fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Sim, às vezes, né, tem um versículo que diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Sim, às vezes nós pedimos, né, a Deus alguma coisa, né, rogamos a Deus por algo, mas Deus, ele é poderoso para fazer muito mais, tá, meus irmãos? Deus, ele, né, infinitamente nos seus atributos exclusivos, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Então Deus, ele pode fazer muito mais. Sim, não, porque as pessoas às vezes se conformam, né, e dizem, olha, aceitam, né, aceitam uma situação, mas em Mateus 7, versículo 7 diz, olha, pedi, dar-se-vos-á, pedi, dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, né? Batei, a porta abre-se-vos-á. Então, meus irmãos, às vezes nós limitamos a Deus, e não é assim, né? Deus, ele está sempre disposto a nos ajudar, né? Então a gente tem que entender isso. A intercessão é algo que a gente não pode fazer de vez em quando, vamos dizer dessa forma. É uma coisa que a gente tem que fazer diariamente, porque a Bíblia diz o quê? Orai sem cessar, né? Quando diz lá em Isaías, né, buscai só enquanto se pode achar, né? Invocai quando está perto. Tá bom, meus irmãos? Então, aqui diz que ele é o único que é digno de ser glorificado. Sim, a Deus toda a honra, glória e o louvor seja dado a Ele, e pertence a Ele, porque só Ele é digno, né? Louvado seja Deus. Então, vamos refletir sobre a oração intercessora, né, do apóstolo, que diz aqui, que é o tema da lição. Louvado seja Deus. Aqui no tópico 1 diz, né, o tópico 1, corrobados com o poder do Espírito. O que significa corrobados? Corrobados é o quê? Significa fortalecidos. Então, seria aqui fortalecidos com o poder do Espírito Santo. A gente sabe muito bem, né, que quando Jesus ele ascendeu aos céus, ele falou, não vos deixarei o que sóis, nem órfãos, mas enviarei quem? O Espírito Santo, né, o Consolador, aquele nos ajudador, e é pelo poder do Espírito Santo que nós estamos vencendo. É o poder do Espírito Santo, ele que convence, né, o pecador do pecado e do juízo. Aqui diz assim, olha, o apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito Santo no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Olha só, entenda, 2 pedidos do apóstolo. Primeiro, o poder e a presença. Irmãos, isso aqui é algo que nos alegra, né? Olha só o que Paulo faz, o pedido em sua oração. E nós precisamos sim pedir o poder de Deus sobre nossa vida e a sua presença.
né? Porque se não for Deus estiver conosco, né, nós estamos perdidos, somos pessoas que sermos vazias. Ainda que a pessoa tenha bens materiais, tem tudo o que ela precisa, mas se não tiver o poder de Deus e a presença, né, como Paulo dizia, olha, se eu esperar nessa vida as coisas terrenas dessa vida, sou o quê? O mais miserável dos homens. Então ele pedia isso pela igreja, olha só, uma oração para o poder de Deus se manifestar, né, na igreja e a presença de Deus, né? Davi, ele sempre fazia essa oração: Senhor, não ausenta-te de mim, né? Eu careço, né, da sua presença. Mesmo quando Davi ele era um rei, foi um dos maiores reis de Israel, foi um homem que cometeu erros graves, foi homicida, mas ele tinha o quê? Um coração quebrantado, e a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Amém? Olha só, o subtópico 1 diz assim: as riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração, né, confiado, né, nas riquezas da sua glória, né, que é a de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, né, versículo 1, aí o 17, cheio de abundantes riquezas da sua graça, o que significa, ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiros de ricas e ilimitadas bênçãos. E em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida no poder, é o primeiro pedido dele, que seja habitada com Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Olha só, isso aqui é uma oração, né, linda, uma oração, uma intercessão, né, para que a igreja, né, os irmãos, né, se fortaleçam, que os irmãos ele possam, né, entender, né, e compreender as coisas espirituais, porque a Bíblia diz que o homem natural ele não entende, né, as coisas espirituais, mas o homem espiritual ele consegue discernir. Então a oração de Paulo era para isso. Sim, ele confiava, sim, nas riquezas, né, ele sabia que Deus era o supridor, o mantenedor da igreja, aquele que poderia materialmente, né, trazer à igreja bênçãos, né, bênçãos, não só as bênçãos materiais, mas as bênçãos espirituais, tá? Então, é muito bom, a gente tem que entender uma coisa, né, irmãos? Todos nós aqui trabalhamos e sempre queremos o quê? Uma condição melhor, melhorar de vida, dar uma coisa melhor na medida do possível para os nossos filhos. Entenda uma coisa, né, irmãos, que você possuir riquezas, isso não é pecado, né? Você possuir riqueza não é pecado. O que não pode é as riquezas possuir você, entendeu? Porque quando os bens materiais começam a te dominar, então Deus ele já está ficando longe, não é assim? Então, as bênçãos materiais, sim, são dádivas de Deus, são presentes, sim, nós glorificamos a Deus porque nós temos um bom trabalho, é Deus que abre as portas, é Deus que nos dá as condições, nos dá saúde, né, para poder manter a casa, nossas contas, para pagar o aluguel, enfim, né, comprar a nossa vestimenta, o pão de cada dia. Mas o que não pode acontecer é o seguinte: as riquezas possuírem você. Você pode sim, né? Você pode ter um bom trabalho, que Deus te abençoe, né? Você pode ter uma boa casa, um carro, bens materiais. Entenda porque nós somos aqui nessa terra mordomos. Tudo isso um dia, né, vai ficar por aí, vai ficar de herança, vai ficar para os nossos filhos, nossos netos. Não é pecado você possuir a riqueza é que não pode te possuir, né? Quando lá em Lucas 12, versículo 34 diz: onde estiver o vosso tesouro, aí está o quê? O vosso coração. Então a gente não está privado de ter, não. Deus quer que você tenha que você possa desfrutar do fruto, do esforço do seu trabalho. Agora as riquezas não podem dominar o homem, né?
Louvado seja Deus. Vamos lá, o subtópico 2 diz: fortalecidos no poder. O primeiro pedido do apóstolo Paulo é para que a igreja seja corrobada. O que é corrobada? Eu falei aqui, a igreja seja fortalecida, com poder pelo seu espírito, no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com o poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habita o crente e se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Louvado seja Deus. Eu quero, nesse tópico, separar aqui algumas coisas para a gente poder entender, né? Fortalecidos no poder. Paulo é o primeiro pedido, o poder, né, da igreja. O segundo, ele pede o quê? A presença. Então, quando ele fala aqui, uma igreja corrobada, ele pede que a igreja seja o quê? Uma igreja forte, uma igreja fortalecida. Uma igreja, aqui fala também que não quer dizer que a igreja ela não era fortalecida, não quer dizer isso. Que os crentes lá de Éfeso, né, não tivessem o Espírito Santo, mas ele faz uma petição aqui, que a igreja seja revigorada. O que significa revigorada? Uma igreja cheia de vigor, uma igreja que mantenha, né, essa chama continuamente. Uma igreja revigorada, uma igreja cheia de vida, né, aquela igreja forte, não é? Quando você acorda, né? Eu, quando era mais novo, criança, minha mãe sempre fazia um mingauzinho ali para mim, eu já acordava, né, com aquele mingau, já ia para a escola cheio de energia, né, eu até extrapolava isso, né, o pessoal fala, meu Deus, esse garoto parece ter uma pilha Duracell, esse garoto, né, ele não para, né, mas eu acho que aquele mingauzinho da minha mãe fazia efeito, né. Então, esse mingau que eu estou falando para você, né, é a oração que Paulo fazia lá, né, a oração intercessória pela igreja, uma igreja cheia de vida, uma igreja forte, uma igreja fortalecida, uma igreja revigorada, uma igreja cheia do vigor, não é? Quando a gente é mais moço, a gente até falava aqui, estava conversando com o irmão Elinho, né? Falamos aqui antes de começar aqui a aula, a transmissão, quando a gente era novo, a gente comia bem, né? A gente era cheio de energia, vai chegando a idade, a gente já vai ser mais acomodado, já não come, né, tanto, né? Mas a gente comia bem, né, Elinho? Comia aquela feijãozinho, aqueles hambúrguer, mas agora, né, chega uma certa idade, o vigor diminui, né, pela idade, mas não, no Espírito Santo não, a gente aqui está sempre revigorado, está sempre cheio do poder de Deus, e é assim que a igreja, né, na terra ela tem que ser, tá? É uma oração extraordinária, uma oração pedindo para a igreja ter o vigor, né? E isso tem que ser continuamente, e para que quem pode nos ajudar nisso? É o Espírito Santo, é Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai nos capacitar, é Ele que vai nos manter afastado, né, do pecado, do mundo, daquilo que nos desagrada a Deus, tá bom? Então essa busca ela tem que ser diária, esse vigor, né, a gente tem que estar sempre revigorado, uma coisa contínua, uma coisa diária, né? Da mesma forma que a gente se alimenta diariamente do nosso feijãozinho, nosso arroz, né, a Bíblia é como um alimento para nós, um alimento diário. O que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Então isso é uma coisa contínua, né? É essa oração do apóstolo Paulo pela igreja. Louvado seja Deus. O tópico 3 diz, habitados. Lembra que a oração que Paulo pede a presença de Deus? Então, número 3, habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé, né, nos corações dos santos.
A Bíblia diz o quê? Que o justo, o quê? Ele vive pela fé. E diz aqui, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja. Não é isso, tá? No versículo em questão, o verbo grego, que é o kaitoken, né? Significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Tá? Isso indica que o coração, isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja, né? Foi a oração de Paulo, poder e agora o quê? A presença de Deus na igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que, sem Cristo, a igreja não pode subsistir às forças do mal. Tem aqui um versículo que diz em Mateus 16, 18, ao qual Jesus ele fala para Pedro, né? Ora, tu és Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se não tiver Cristo na nossa vida, a igreja ela não vai conseguir avançar. É uma igreja que tem a presença de Deus, uma igreja que fala do amor de Cristo, né, e está sobre, né, as orientações, e está sobre ali, né, com a presença do Espírito Santo, certamente é uma igreja forte, revigorada e cheia do poder e da presença de Deus. Amém, irmãos? Vamos lá. Correr aqui um pouquinho e diz aqui, o subtópico 2. Aqui diz assim, o título, né? Arraigados e fundados no amor. O que significa arraigados? Arraigados, né, é o quê? É estabelecido, né, que está ali, presente, está... Aqui diz o seguinte, o amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Entenda isso, irmãos. O amor é a mensagem central do Evangelho, tá? Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Aleluia, né? Vamos entender isso. Número 1, o amor, a virtude cristã. Subtópico 1. Nas Escrituras, o amor é um atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 8. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas. O sinal dos discípulos de Cristo, a prova da filiação de Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é o maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado, né, estabelecido, né, no amor e alicerçado no amor também. Bom, meus irmãos, eu falei aqui o seguinte, o amor é a mensagem central do Evangelho. Aí você me pergunta, por quê? Bom, é simples. A Bíblia diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo, olha só, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Olha só, o amor de Deus. Então aqui diz o seguinte, que aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque como alguém pode amar a Deus que não viu, se você não ama o seu irmão que você está vendo? E aqui diz o seguinte, o amor é o resumo de toda a lei. Eu vou te convidar a abrir lá em Mateus capítulo 22, vamos ver lá o versículo 38, o que está dizendo lá, para você entender. Vamos ler no 38 em diante. Um fariseu, ele chega até Jesus e pergunta, né?
pergunta a ele, no versículo 36, do capítulo 22 de Mateus, e diz: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus responde, e Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento ou entendimento. Tá? Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí diz o versículo 40, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu falei aqui o seguinte, dentro da lição: como é que alguém pode amar a Deus e se não ama o próximo? Como é que alguém pode amar a Deus que não viu e você não ama a pessoa que você está vendo? A Bíblia, Jesus falou que devemos amar até os nossos inimigos. O primeiro mandamento da lei diz: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E o segundo, amarás o próximo, que é semelhante, amarás o próximo como a ti mesmo. Interessante, né, irmãos? Então, quando você... O primeiro mandamento diz, né? Amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Quando você está cumprindo esses dois mandamentos, você está cumprindo a lei. Porque se você ama a Deus e o teu próximo, se você tem o amor de Deus e você ama a Deus verdadeiramente, você vai cumprir os outros 8 mandamentos. Porque se você ama a Deus, você não vai roubar ninguém, você não vai defraudar ninguém, você não vai cobiçar o boi, a mulher do próximo, né? Você não vai levantar falso testemunho, né? Você vai respeitar seu pai e tua mãe. E foi lido aqui no versículo 40, desses dois mandamentos dependem o quê? Toda a lei e os profetas. Então, por isso que a lição diz que o amor é a mensagem central do Evangelho. Porque Deus é amor. Eu falei aqui que em João 3, Deus amou o mundo de tal maneira, e Deus continua amando. Deus, ele ama o pecador, mas ele o quê? Abomina o pecado. O que diz lá em Romanos? Em Romanos 13. O que diz lá? Tem um versículo que diz que o amor, né, ele não folga com a injustiça, né, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Vamos ler lá, Romanos 13, se eu não me engano, acho que é o versículo 8. Eu não vou ler o capítulo 13 todo, porque, o amor ao próximo, vigilância e pureza, vamos ler aqui, o versículo 10. O amor, Romanos 13, 10, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Foi o que nós falamos aqui em Mateus. O amor, esse mandamento, o cumprimento desse o amor o cumprimento, a lei, toda a lei depende dele. E o versículo 11, né? E o versículo 11, deixa eu ver aqui. Somente o versículo 10 aqui. O amor não faz mal ao próximo, e de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor não trata com falsidade, com leviandade, mas o amor, né, é um maior, é um mandamento, é uma virtude. Né? A igreja ela tem que amar, independente da perseguição, independente da calúnia, independente, né, das tribulações, do que sobrevier. A Bíblia, o Senhor diz que devemos amar, né? Aquele amor incondicional, que é aquele amor que a gente não precisa, aquele amor sem ter que, né, esperar algo em troca, né? Esse é verdadeiro amor, né? Tem gente que só ama porque
ou gosta, isso não é um amor, né? Gosta de uma pessoa, admira a pessoa porque aquela pessoa pode te dar algo, pode te presentear com algo, não. O verdadeiro amor, ele não aceita, né? Ele não aceita algo em troca. Você vê que quando Jesus ele morreu na cruz, ali estava o quê? Junto da cruz, a justiça e o amor. Amém? Mas vamos seguir em frente, né? Essa lição é ótima, meus irmãos. É ótima. É uma lição que você deveria rever em casa, ler, reler de novo, pesquisar, porque aqui tem muitos conteúdos, né, para a gente poder extrair, tá? Enfim, a gente não deve amar também as pessoas só de palavras, né, mas devemos amar com atitudes. Porque às vezes a gente fala tanto, a gente fala que ama, fala que vai ajudar, mas as atitudes, né? Enfim, eu vou repetir o que eu falei aqui. Lá na cruz, a maior prova do amor de Cristo pela humanidade foi lá na cruz. Estava se cumprindo lá, estava juntos lá na cruz, a justiça e o amor. Amém? Vamos lá. Finalizando aqui esse tópico, né? Aqui diz que Paulo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado, né, estabelecido, e a igreja esteja alicerçada no amor de Deus. Porque Deus é amor, né, meus irmãos? Vamos lá, número 2, arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Né? Que coisa linda, né, meus irmãos? Coisa linda. Olha só, eu vou te convidar a abrir lá em 1 Coríntios 13. E nós vamos ler aqui, né, sobre o amor. O que diz o amor, né? Lá do 1 ao 13, eu só vou separar aqui para a gente ler. Aqui fala a suprema excelência da caridade. Mas, no versículo, a partir do versículo 6, que a caridade aqui é a mesma coisa que o amor, né? Diz aqui, Romanos 13, 6. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, né? Ou o amor, né? Não se trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade não falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Então o amor, cara, ele está acima de tudo isso. O amor está acima de tudo. Se você não tiver amor, mesmo com as profecias, você sendo, não estou julgando, meus irmãos, entendam, eu não quero julgar ninguém aqui, não é isso que eu estou falando. O amor, eu quero explicar para você que o amor, ele está acima. O próprio Deus é amor. Se você é profeta, você fala em profecia, se você não tiver amor, essas profecias serão aniquiladas, serão em vão. Se você não amar, né? Se você não amar, né? Você falando em línguas, elas cessarão também. Olha o que diz aqui, o amor não folga com injustiça,
mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, não se ensoberbece. Então o amor, foi o que Paulo estava falando aqui, o amor é o tema central do Evangelho. O verdadeiro amor é quando a gente ama a pessoa sem requerer algo em troca, mesmo não sendo correspondido. Esse é o verdadeiro amor. Louvado seja Deus. Entendeu, meus irmãos? Dá para entender isso? Então, é isso que Paulo pede, que a igreja seja arraigada, criar raízes nisso. Eu falei aqui na quinta-feira, no Salmo 1, no versículo 3, o Salmo 1, versículo 3, que é aquele varão, que ele não se assenta no meio dos pecadores, na roda dos escarnecedores, mas tem o prazer na lei do Senhor e medita nela dia e de noite. No versículo 3 diz o quê? E será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, uma árvore que as raízes estão ali, sendo banhadas por aquele ribeiro, por aquele rio, que vai ser uma árvore forte, vai dar bons frutos, vai dar fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo que ela fizer vai prosperar. Tá? Mas o tema é aqui, que o amor de Deus está além da capacidade do nosso entendimento, como Paulo diz, O Paulo dizia aqui, que está fora da nossa compreensão, a vastidão do amor de Cristo, ela excede todo entendimento. Eu quero te convidar rapidinho para ler aí em Romanos, olha só, Romanos 8, 30, fala muito bem isso, da expressão de Deus, do amor de Deus. Olha o que diz lá em Romanos 8, rapidamente, estamos a acrescentar aqui na lição, porque aqui fala também lá da largura, do comprimento, da altura. Não dá para medir o amor de Deus. O amor de Deus é um amor ágape, um amor que não é fingido. Olha o que diz aqui, Romanos 8, que diz aqui, no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo ou a espada? Como está em Cristo, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, e fomos reputados como ovelhas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Olha que coisa linda, eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Olha o que diz o versículo 38, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha, meu Deus, eu fico arrepiado. Jesus, tu és maravilhoso. Dá para você medir a altura, a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus? Não dá. Porque o amor de Deus, ele excede todo entendimento. E eu vou repetir aqui, o amor de Deus. Olha, você que talvez esteja me assistindo nessa manhã, que talvez tenha se afastado dos caminhos de Deus, tenha se desviado, Desviado é Satanás, você se afastou. Olha, Deus, ele está te convidando hoje, volte para os braços do Senhor, porque Deus, ele te ama, independente da sua condição, do que você tem passado. Deus, ele está atento, os olhos do Senhor são como chama de fogo. Deus, ele te ama do jeito que você é. Você não tem que ficar aí pelos cantos se lamentando, chorando, eu perdi tanta coisa, eu só vivo sofrendo, é doença, a minha saúde não vai bem, estou desempregado. Entenda uma coisa, Deus, na lição diz, Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O Senhor está hoje falando com você, que está de braços abertos. Volte para Deus, volte para a casa do Senhor, volte para a presença de Deus, porque Deus, ele te ama, meu irmão, minha irmã. Não fica se lamentando.
Eu estou passando aqui uma lição, mas eu estou sentindo aqui o Espírito Santo, essa necessidade de falar com você, que se afastou da presença de Deus, e você ainda que não se rendeu aos pés do Senhor, receba Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque ainda está em tempo. Amém? Louvado seja Deus. Ainda no tópico 2, subtópico 3 diz, a intensidade do amor de Cristo. Dá para medir a intensidade? Não dá, né, irmãos? Consciente que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Louvado seja Deus. A intensidade do amor de Cristo. O que significa isso? Essa intensidade, né? Intensidade nos lembra o quê? A palavra o quê? Intenso, né? Intenso quer dizer constante, intenso é de grandes proporções, vamos dizer assim, né? Então, Paulo na sua oração, ele pede, né, para que Deus, ele pede para que Deus faça os crentes de Éfeso enxergar isso, a intensidade do amor de Deus. E quando a gente fala que intenso, né, o amor de Deus, ele nunca vai se findar. O amor de Deus é constante, e que esse amor também seja constante entre os irmãos, independente, né, de credo religioso, né? A igreja ela tem que amar. Eu vou repetir de novo o que eu falei. Deus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Não quer dizer que Deus ele não ama o pecador, não é isso. Deus ama a todos, porque o próprio Deus é amor. O que Paulo tenta explicar aqui é que a igreja tenha esse amor em proporções maiores, um amor que não seja intenso, um amor que seja constante. Nós somos o que de Deus? Somos imagem e semelhança, nós refletimos Deus. A Bíblia diz que nós somos rodeados aí fora por uma tamanha nuvem de testemunhos, e a igreja ela tem essa obrigação de fazer essa parte, né? Não só com aqueles que são de casa, mas olhar sim aqueles que estão perecendo lá fora, né? Para que, eu falei aqui anteriormente, que lá na cruz do Calvário, Jesus ele morreu por amor. E eu falei aqui anteriormente que lá na cruz estava se cumprindo, né? Estava ali juntos, cumprindo não, estava juntos ali o amor e a justiça de Deus. Perdão, louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos para o último tópico. Bênção, né, irmãos? Maravilha. O tópico 3 diz, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e o eterno deve ser glorificado para sempre. Meus irmãos, aquilo que você tem passado aí, eu não conheço, mas Deus ele conhece. Ele te conhece da planta do pé ao alto da cabeça. É Ele que sonda a tua mente, conhece o seu coração. Eu não sei o que você tem pedido a Deus nesses dias, talvez anos clamando, mas tenha certeza que Deus ele vai entrar com o seu agir nessa causa, em nome de Jesus, porque a Bíblia diz aqui que Deus é capaz de fazer muito mais daquilo, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Às vezes nós pensamos numa coisa, né? Talvez algo simples, estamos intercedendo por alguém, mas entenda que Deus ele pode fazer muito mais, né?
E a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode o quê? Muito em seus efeitos. Imagina, e um justo orando, e Deus pode fazer grandes coisas. Imagina uma igreja orando. Imagina uma igreja clamando. Imagina uma igreja intercedendo. A lição diz, fala intercessão. A intercessão é quando alguém se coloca entre duas pessoas, rogando a essa um favor à outra. E era o que Paulo estava fazendo. Estava ali entre Deus e a igreja, intercedendo a Deus pela igreja, se colocando entre dois. Vamos lá, meus irmãos, para a gente encerrar. Ó, aqui diz assim, a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, né, que nós falamos aqui, né? Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para que os amam. Está aqui, 1 Coríntios 2,9. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos, Isaías 55,9. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e as suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz, né, de responder para além das coisas, das mais corajosas orações. Você vê, aqui diz que a oração do apóstolo Paulo foi uma oração ousada, né? Não ousada assim, de querer ser mais, não. A ousadia da oração, quando a gente fala aqui ousadia, ousado, né, é que a gente seja assim, fervoroso, né? Eu estou colocando as minhas expressões. Ousado aqui é que você seja uma pessoa determinada. Uma pessoa ousada é aquela pessoa que não desiste, né? Aquela pessoa que em Deus, né, coloca Deus em primeiro lugar, e ali ousado é que alcança os objetivos, né? Ele luta, ele batalha, ele trabalha, né? E aqui a lição diz, não dá para a gente medir isso. A dimensão, né? A dimensão das bênçãos de Deus. Eu não estou aqui dizendo, não estou pregando, não falando aqui de confissão positiva, que você tem que determinar isso, né? É Deus aquele que abençoa, é Deus ele que supre, é Deus, né, que nos ajuda, sempre colocando Deus em quê? Em primeiro lugar. O primeiro lugar é Deus. Até porque tudo que nós temos aqui nessa vida é passageiro. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, né, que lá nos altos céus há um tesouro para nós. Tudo que nessa terra é passageiro, e nós somos aqui como mordomo. O mordomo é aquele que administra as coisas terrenas, né? Mas o maior tesouro está onde? Lá nos altos céus, guardada nos altos céus, que nem a traça, nem a ferrugem pode consumir. Está bem guardado para nós, tá? Não estou dizendo que você não tem que desfrutar de tudo aquilo que você conquistou em Deus nessa vida, tá? Mas Paulo dizia, se eu esperar nessa vida, as coisas terrenas dessa vida, se eu só esperar aqui, no que eu estou vendo, nessa terra, eu sou o mais miserável dos homens. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá. Falta 10 minutos, né? Número 2, um convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite à adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja,
por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina, não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do ministério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas, ou tamanhos benefícios, ou tamanhos, Meus irmãos, Paulo, ele encerra aqui convidando a todos ao quê? Para adoração, A Bíblia diz que o nosso Deus é digno, de tudo, louvor, a honra, a glória, a adoração deve ser dada a Ele, Ele é o único digno, sim. Eu quero ler com você, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 23 e 24, que fala lá da mulher samaritana. Rapidamente, para a gente poder, já vamos encerrar. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Esse capítulo ele fala de Jesus, dialogando com a mulher samaritana. O versículo 23 e 24 diz assim: 23, Mas a hora vem, e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa os que o adorem em espírito e em verdade. Bom, meus irmãos, o interessante é que, se aqui foi escrito que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores é porque existem os falsos, não é? E aqui diz que Deus é espírito, e importa o que adorem, os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Bom, nós não vemos a Deus, mas sentimos a presença dele, e sabemos que Deus, nosso Deus, é um Deus vivo, não é um Deus que foi aí construído, ou foi ali, como é que a gente diz, fabricado por mãos humanas. Se existem os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos também. Entenda uma coisa, Deus ele é digno de toda adoração? Com certeza, irmão. A adoração é só para Ele, só Ele é digno de toda adoração. E quando eu citei esse versículo, que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, e eu falei que existem os falsos, é porque você tem que entender uma coisa. Nós devemos adorar a Deus não por aquilo que Ele pode nos dar. Nós somos gratos a Deus. Não é assim? Expressamos a nossa gratidão, recebemos, as bênçãos de Deus. A gente glorifica, Senhor, muito obrigado. O mínimo que você tem que fazer é a tua gratidão a Deus. Mas se você adora a Deus esperando algo em troca, aí não é adoração. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Nós adoramos o Senhor porque Ele é Deus, porque Ele é soberano. Nós adoramos a Deus pela gratidão. Ele que nos dá o ar que respiramos, é Ele que dá o pão de cada dia, é que nos dá saúde. Com Deus não funciona, não é uma troca assim. Se Deus não me der aquilo que eu quero, então eu vou sair da igreja. Meu irmão, não faça não pense assim. Não dê lugar,
Você sabe a quem eu estou falando, né? Não dê lugar a ele. Nós temos que adorar a Deus pelo que Ele é, não porque aquilo que Ele pode nos oferecer. A Bíblia diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus, primeiro as coisas de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então Deus, Ele tem que ter o primeiro lugar em nossa vida. Por isso que Jesus falou que a hora vem em que Deus ele está procurando os tais, porque os olhos do Senhor são como chama de fogo. Eis que a hora vem que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Se ele falou que tem os verdadeiros, os falsos também existem. Amém? Então, meus irmãos, era isso que Paulo pedia, que a igreja acrescentasse o louvor a ele, né? O louvor também é uma forma de adoração, né? Louvamos a Deus. A Bíblia diz que o Senhor, né, nos Salmos fala tanto, né? Eu louvarei o Senhor, né, com toda o meu ser, com toda a sua justiça. E Deus é digno. Deus tem que ser louvado mesmo, porque a honra é para Ele mesmo. Para a gente encerrar, meus irmãos, o número 3, a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos e das instituições da igreja. A igreja nunca terá glória em si, pois toda a glória é exclusiva, tributada para Deus, por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração, exaltação a Cristo pendure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todo sempre, o que significa que deve ser praticado por todos os crentes. Olha só, a oração de Paulo, ele pede que os irmãos, né, adorem e dá a Deus a glória que lhe é devida. Irmãos, entenda uma coisa, Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Às vezes você pode estar dividindo a glória de Deus com algo material, com algo particular. E tudo isso está tomando o lugar de Deus na sua vida, está tomando a glória de Deus. Tudo que você tem, tudo que nós temos nessa vida é porque Deus permitiu, é Deus que nos deu. Você viu que Jó lá, ele perdeu tudo, mas ele continuou ali, fiel a Deus. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a glória de Deus ela não pode ser repartida, não pode adorar dois, adorará um e vai aborrecer o outro. Você não pode ficar em cima do muro. Você às vezes está aqui na igreja e um dia está com o pé lá fora. Então você está dividindo a glória com ele. Um dia você está aqui, né? Eu tenho que falar isso, me perdoe, está tomando ceia e Deus sabe o que você está fazendo lá fora. Não é dessa forma. Isso você está roubando a glória de Deus. Você está enganando a si mesmo. Irmão, é uma aula de escola dominical, não é doutrina. Doutrina que dá o pastor Antônio Carlos. Mas o Espírito Santo está me convidando a falar isso. A glória de Deus não pode ser dividida, não pode ser repartida. A glória é só para o Senhor, entenda isso, tá, meus irmãos? E, para finalizar, Paulo ele faz essa oração e ele pede que essa adoração chegue a gerações futuras, e não chegou e nos alcançou. Glória a Deus por isso. Você pode glorificar o nome do Senhor. A oração do apóstolo Paulo para gerações nos alcançou. É por isso que nós estamos dando essa aula aqui, né, irmãos? Que deve ser praticada por todos os crentes, todos os irmãos. Vamos encerrar, irmãos. Conclusão. A ousada intercessão de Paulo anela o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento, o poder, a presença plena de Cristo e o intenso exercício do amor de Deus. E o contínuo crescimento espiritual,
para encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Meus amados irmãos, aqui nós encerramos. Eu quero desde já te agradecer, né, a paciência, a oportunidade. Agora nossos cultos estão sendo transmitidos também online e com a presença, né, com algumas restrições, que você possa vir com a sua máscara também. Então estaremos aqui encerrando. Queria convidar aqui o nosso vice-presidente, presbítero Alexandre. Ele vai estar aqui orando e está fazendo aqui as considerações finais. Meus amados, que Deus abençoe, que você tenha um ótimo domingo, cheio da presença de Deus. Amém? E Deus vos abençoe, e eu agradeço, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma manhã de bênção, né? Você pôde aprender nessa manhã sobre a intercessão, Paulo intercedendo pelos Efésios, né? E a importância de a gente ter uma habitação permanente, não ter uma habitação temporária. A lição nos falou sobre isso, né? Então, que essa lição possa realmente, né, estar na tábua do seu coração, né, e você possa ser um intercessor também na obra do Senhor. Nós queremos te convidar a partir das 18 horas hoje, nós estaremos aqui, uma live presencial, né? Já está retornando aos poucos, né? Ontem foi já divulgado aí pelo nosso pastor, pelos grupos, tá? Então você já está consciente do que está acontecendo na nossa igreja, tá? E nós estaremos aqui às 18 horas e aguardamos você aqui com todas aquelas orientações que já foi dada aqui para o nosso presbítero Ricardo e as orientações que o pastor tem dado, não só no grupo, mas também aqui pela live. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia, que você tenha um domingo abençoado por Deus. Saiba de uma coisa, Deus, Ele cuida de você, Deus, Ele cuida da sua família, você não está desamparado, assim como Paulo orou por eles, pelo povo de Efésios, eu vou orar por você também, porque esse ensinamento que Paulo deixou é a palavra de Deus. Então você que está na sua casa aí, você agora talvez esteja sentindo uma dor, talvez você está preocupado com alguma coisa, talvez você recebeu alguma notícia que não foi uma notícia favorável, mas saiba de uma coisa, nós vamos orar agora, é o poder da intercessão, o poder da oração. O nosso Deus, Ele está de olho em tudo, Deus vê tudo, irmão, Deus está vendo o que você está passando agora, Deus, Ele conhece o teu coração, a Bíblia fala, antes que venha uma palavra na sua mente, Deus já sabe o que você está pensando, o que você vai falar. Tá? Levanta a tua mão, nós vamos orar agora e agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, ó Pai, por essa manhã, por estar na tua casa, glorificando e exaltando o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor, pela palavra, pelo ensinamento através do teu servo, presbítero Ricardo, meu Senhor, através da intercessão. Meu Pai, nesse momento, eu intercedo agora pelo teu filho, pela tua filha, que está agora em casa, meu Pai. Talvez, Senhor, o teu filho deve estar agora, ou a tua filha, sentindo uma dor, Pai, uma dor que incomoda, uma dor que talvez não deixou ela dormir essa noite, mas, meu Senhor, eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, visita agora a tua serva, meu Deus, vai repreendendo essa dor, vai repreendendo essa enfermidade agora, meu Pai, que caia por terra agora, Senhor, tu é o Deus da cura, Deus. Pai, abençoa teu filho, e eu dou uma ordem agora que toda enfermidade, que toda doença, que toda dor, meu Pai, em nome de Jesus, todo o mal agora, toda enfermidade, em nome de Jesus, sai e não volte nunca mais. Receba em casa a sua vitória, que nós estamos aqui na igreja recebendo a nossa vitória. Levanta a tua mão, então, você que está com a mão ainda estendida, eu vou abençoar a sua casa e a sua vida, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo de Deus, seja com todos que aguardam a vinda do Senhor, e todos digam, em casa também, todos digam, a vitória é nossa, operando Deus, se Deus é por nós. Que Deus te abençoe, te dê uma semana, um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém. Acabamos de assistir mais uma transmissão da ADPF, Assembleia de Deus Palavra e Vida, na estrada de Porto Velho.
online. Domingo às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto de louvor e adoração. Terça-feira, às 19 horas, terça profética. Quintas-feiras, às 19 horas, campanha. Deus que corta os laços e destrói as setas do diabo. Assembleia de Deus, Palavra e Vida, em Cordovil. Uma porta aberta por Deus para abençoar a sua vida.